Você sabe o que é o método Pedra Cinza? Você sabe como empregar este método? Ou você sabe quando empregar este método? Quais são as vantagens? Fica conosco que nós vamos tratar desse assunto no vídeo de hoje. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, dê o seu like, porque aqui nós temos uma série de assuntos sendo tratados com relação ao desenvolvimento emocional e ao crescimento emocional da pessoa. E dentro desse contexto em que nós estamos analisando, nós vamos falar hoje sobre um dos assuntos que mais tem chamado a atenção e tem sido recorrente nas perguntas que nos fazem a respeito de o que é a pedra cinza, o método pedra cinza, para lidar com os narcisistas, com pessoas narcisistas. Algumas pessoas podem até pensar que para se protegerem de uma pessoa narcisista, será necessário enfrentá-lo, será necessário ter um confronto com ele. E pessoas que precisam se proteger de seres narcisistas, sociopatas, psicopatas, eles sempre têm a ideia de que para enfrentar esse tipo de gente você precisa confrontá-lo. Confrontá-lo de uma forma direta, né? Diretamente. Às vezes com insultos, às vezes com discussões e outros métodos que são normalmente utilizados. Eles pensam que precisam se envolver numa verdadeira batalha para lidar com essas pessoas. E uma batalha nunca é agradável, né? É desagradável, é desgastante e muita gente sofre no meio dessa condição, no meio dessa disputa. No entanto, para preservar a sua saúde mental e não precisar travar uma batalha, tem um método muito mais eficiente e muito mais eficaz para lidar com um narcisista que convive com você, faz parte da sua família e que você não pode simplesmente largar, deixar de lado. Esse método que nós chamamos de método pedra cinza pode mostrar muito bem isso, porque ele foi criado justamente para as vítimas desses manipuladores, para que elas consigam lidar com essas pessoas narcisistas patológicas. Por que narcisista patológico? Porque existem os narcisistas que são não muito, vamos dizer assim, no sentido negativo da coisa. São narcisistas porque se admiram, porque se gostam. Isso é normal. Todos nós somos um pouco narcisistas em alguma área da nossa vida. Mas quando passa a ser exagerado, então entra no conceito de narcisista patológico. E aí sim, lembrando que o narcisismo não é uma doença. O narcisismo é vamos chamar assim, um transtorno de personalidade. Então não é uma doença. Para que essas pessoas que convivem com esse tipo de gente
possa conviver, pelo menos no sentido mais normal da vida, é preciso usar o método pedra cinza, porque ele te ensina como você proceder, como você lidar com pessoas abusadoras e faz com que ela se afaste da sua vida nesse sentido. Esse assunto muito nos interessa porque o uso do método pedra cinza, ele leva em conta a convivência daquela pessoa que é vítima de um narcisista e que, infelizmente, esse narcisista faz parte da sua família. E que não é possível você se afastar. Faz parte da sua família. E quando eu falo faz parte de sua família, eu estou falando de pais, de irmãos, de filhos, não é? De parentes próximos que você, infelizmente, não tem como abandonar e sair e viver a sua vida longe, porque você vai conviver e precisa conviver com ele, principalmente se for o caso dos filhos, né? Então, o método pedra cinza, ele te ajuda a você lidar com essa pessoa que você tem que compartilhar o mesmo espaço, que você não pode deixar de lado, mas que você pode conviver sem que as suas investidas lhe afete ou afete as suas emoções. O método pedra cinza é uma ferramenta poderosíssima de autopreservação, que te ajuda a conseguir viver tranquilamente, viver numa vida mais saudável, de uma forma mais saudável, mais tranquila, e, ao mesmo tempo, dá a oportunidade da pessoa abusadora, da pessoa que é narcisista, de seguir o seu próprio caminho. Como? Se desinteressando de você. Por não encontrar em você os subsídios ou suprimentos narcisistas necessários para inflar o seu ego, para fazer com que ele se sinta vitorioso. Então, uma vez que ele não encontra respaldo, não encontra resposta nas suas investidas quando você está usando o método, isso faz com que você se torne uma pessoa desinteressante. E assim sendo, ele, por falta de alimento narcisista para o seu ego, visto ser uma criatura incansável, insaciável por atenção, ele ou ela irá procurar outra vítima para lidar com ela, uma que seja mais receptiva às suas ações. Mas o que é o método pedra cinza? Qual o objetivo desse método? Como empregá-lo? Quais são as vantagens? Será que existe algum efeito colateral no uso desse método? E como o narcisista vai reagir quando você começar a praticar esse método da pedra cinza? Como ele vai reagir? Meus queridos, vamos conversar um pouco sobre isso. O método pedra cinza é uma forma de você fazer com que a outra pessoa ou a pessoa abusadora se afaste de você por vontade própria. E você vai fazer isso com ou de uma forma que ela não sinta que você está fazendo, que ela não perceba e que ela não se sinta ameaçada por você. Os narcisistas,
eles precisam da emoção, eles precisam da reação das outras pessoas para se autorregularem. Porque eles não conseguem regular as suas emoções sozinhos. E por isso precisam de suprimentos externos para manter a sua imagem positiva. O narcisista patológico, ele precisa de elogios, ele precisa de admiração, ele precisa de medos da sua vítima, da ansiedade das pessoas, da tristeza das suas vítimas. Quando ele sabe que as suas vítimas estão se rebelando contra ele, as suas investidas não estão mais funcionando com aquela pessoa, ele vai provocar o máximo, porque eles precisam que que a sua vítima morda a isca, se comporte de maneira desequilibrada, para que ele se sinta vitorioso, ou ela se sinta vitoriosa. Com o uso do método da pedra cinza, você vai responder às suas investidas com palavras monossilábicas. Tá? Ok. Ou no máximo, vou ver o que eu vou pensar no assunto. São coisas simples. Não precisa conversar demais. A única coisa que precisamos é estar em alerta é que quando ele ouve essas respostas às suas investidas, você precisa se preparar, porque ele vai escalar ou ela vai escalar ao extremo, a níveis insanos, as suas investidas. Eles vão pensar, veja só, a primeira coisa que um narcisista patológico pensa, quando você começa a reagir positivamente, de forma tranquila, a não responder às suas investidas, a primeira coisa que eles vão pensar é: o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com o meu fantoche? O meu brinquedo está se rebelando? Ele não esboçou nenhuma reação? O que é que está acontecendo? Será que ele está sentindo mais seguro? O que está fazendo ele se sentir seguro ou ela se sentir segura? Quando eu chamo de gorda, ela não reage? Quando eu chamo de burra, ela não reage? Quando eu chamo de feia, ela não reage? Ou de magrela, ela não reage? Ela não esboça nenhuma reação? Quando eu digo que ela é infantil, ela fica calada, não reage? Quando eu a chamo de inútil, não tem resposta? Quando eu digo que ela é uma pessoa malvada ou ela é uma pessoa imbecil, ela não reage. O que é que está acontecendo? Quem está fazendo a cabeça dela ou dele? Serão seus pais? Serão seus colegas de trabalho? Será a terapia que ela está fazendo? Será os seus amigos? Quem ela conheceu que está ensinando ela a se livrar? Quem está fazendo a sua cabeça? Olha, o método Pedra Cinza, ele
é para as pessoas que são forçadas, infelizmente pelas circunstâncias, a conviverem com o narcisista. A ideia é esvaziar a sua resposta, ou a sua resposta emocional, ao ponto de você se tornar tão desinteressante quanto uma pedra cinza, uma pedra sem cor, que ninguém dá nada, sem nenhum valor. Assim, o narcisista não consegue receber as suas respostas emocionais. Você se torna uma pessoa tão desinteressante que a pessoa narcisista não consegue lhe controlar mais. Ela não consegue lhe manipular. E essas pessoas narcisistas, deixa eu explicar aqui para que você entenda. Se você não entendeu ainda como é uma pessoa narcisista, eu vou te explicar aqui com poucas palavras. Preste atenção. Pessoa narcisista, elas sempre serão controladora, manipuladora, ela será sempre mentirosa, ela será sempre aquela mentirosa patológica, não é contar qualquer mentirinha, não. Ela vive de mentiras. Então, ela é viciada em sedução, ela é viciada na situação ou situações promíscuas. Elas são desleais, elas são infiéis, elas são hipócritas. E são pessoas de uma perversão moral, de um distúrbio de caráter, sem dúvida de uma condição que não se compara a nada. Com uma personalidade desordenada, uma pessoa narcisista, deixa eu lhe preparar aqui, ela não muda. A única coisa que muda na vida de um narcisista são as vítimas e as máscaras que ela usa para lidar com essas vítimas. Narcisistas não mudam para melhor. Eles não mudam para melhor. E é bom você saber disso, se você convive com um narcisista. Mas eles aprimoram cada dia as táticas de abuso, eles aprimoram os seus personagens, né? Criando novos personagens, espelhamento e novas manipulações. Por isso, é tão reforçada a importância do contato zero. Então, o contato zero é quando você sai, desaparece e não volta mais. Mas no caso aqui, o método da pedra cinza é para aqueles que não podem sair, desaparecer e não voltar mais. Porque estão lidando com pessoas da família. Então, se você possui um filho com uma personalidade narcisista, você não pode aplicar o método do contato zero. Não é? Então, o que é que você faz? Usa o método pedra cinza. O método pedra cinza é você conversar o básico. Conversar o básico com ele. Sem intimidade, sem reação que mostre alguma emoção. Não demonstre nenhuma emoção. Assim a pessoa narcisista percebe que não tem mais o poder controlador sobre você.
sobre o seu estado emocional, sobre as suas reações. Você se tornou indiferente a ela. Trata apenas de o que precisa ser tratado. Né? Por exemplo, quando você tem os filhos, você lida apenas com o que é necessário. Se você tem um sócio no negócio, lida apenas com o negócio, sem grandes intimidades ou sem grandes conversas. Queridos, conhecimento é poder. Então proteja-se. Proteja-se para o seu bem. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa ouvir essas palavras. Comente. O seu comentário é importante para mim, porque eu vou saber se estamos caminhando no caminho certo ou se precisamos mudar em alguma coisa. Ok? Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.